Olá pessoal, tudo bem? Vamos saber o que se passa em mais um dos últimos capítulos da novela As Filhas da Senhora Garcia, mas antes, não deixem de se inscrever e deixar seu like. Na casa de Ofélia, ela conversa com Amparo dizendo que precisa encontrar uma maneira para que Valéria e Mara escutem, mas Amparo insiste que a melhor saída seria contar a verdade, pedindo que ela deixe de insistir em esconder as coisas, ao que Ofélia responde que precisa encontrar outro caminho, enquanto Amparo reforça que continuará insistindo até que isso seja feito. E quando Ofélia ironiza perguntando o que ganharia com isso, Amparo afirma que suas filhas poderiam compreender tudo o que ela passou, mas Ofélia interrompe dizendo que é melhor pensar em outra solução que não destrua a imagem de alguém que elas amaram tanto. No apartamento de Valéria, ela tenta acalmar Arthur sob os olhares de Nicolas, pedindo que ele se tranquilize, mas Arthur recorda que foi repreendido por ter duvidado dela e de sua irmã em várias ocasiões, como quando Mar se casou com seu pai, quando surgiram dúvidas sobre o bebê e também por causa de Rocio, e acusa Nicolas de se apaixonar por Valéria apesar de saber de seu sofrimento, ficando revoltado ao recordar que o irmão chegou a confessar que ela era a mulher da vida dele, enquanto Nicolas tenta se justificar dizendo que foi culpa sua e que nunca houve nada sério entre eles, mas Arthur, transtornado, afirma que viu os dois se beijando e que há até um vídeo como prova, sentindo-se profundamente traído pelo irmão e pela única mulher que amou, ao passo que Valéria, chorando, pede perdão e explica que queria que ele soubesse por ela mesma, mas não conseguiu, implorando para que não a condenasse dessa forma, enquanto Arthur, consumido pela dor, declara que não quer mais vê-los em sua vida e se afasta mesmo diante do desespero dos dois. Na saída do prédio, Arthur se depara com Rocio, que ao vê-lo transtornado pergunta o que aconteceu, e ao ouvir dele a confirmação de que foi enganado, comemora que ele tenha desmascarado a farsa, dizendo que apenas abriu os olhos dele para a verdade e que sempre confiou nas pessoas erradas, mas Arthur, ainda mais ferido, acusa Rocio de ter tirado a pouca felicidade que lhe restava, pois sempre acreditou que poderia confiar no irmão, e recusa as tentativas dela de convencê-lo de que poderiam ficar juntos, pedindo que ela vá embora e não volte mais a procurá-lo. No apartamento, Valéria, em prantos e sozinha, fala consigo mesma implorando a Deus que Arthur se acalme, confessando que ele sabe o quanto ela o ama, mas que agora a afastou de sua vida, lamentando ainda a confusão em seus sentimentos e a forma como seu coração se enganou a ponto de viver essa situação tão dolorosa. Nicolas, ao retornar ao seu apartamento, encontra Michelle, que imediatamente percebe seu estado e o questiona, e ele, abalado, admite que magoou profundamente o irmão, pois Arthur descobriu tudo e não quis escutá-lo, declarando que se sente muito arrependido e que gostaria de ter contado a verdade antes que tudo virasse esse mal-entendido, enquanto Michelle tenta consolá-lo dizendo que apesar da fúria de agora, Arthur o conhece e um dia poderá compreender. Na rua, completamente perdido, Arthur desabafa consigo mesmo, dizendo que perdeu o irmão e também Valéria, reconhecendo que deveria resolver a situação mas confessando que, pela primeira vez em sua vida não sabe como agir, sentindo-se dilacerado por ainda amá-la e desejando nunca tê-la conhecido para não carregar uma dor tão intensa. Na mansão, Paula conversa com Leonardo demonstrando desconfiança por ele estar distante e estranho, perguntando sobre sua volta e reclamando de sua frieza, mas Leonardo responde de forma evasiva, afirmando que ela é quem anda muito nervosa e que precisa sair cedo no dia seguinte, deixando claro que não pretende dar maiores explicações. De volta à sua casa, Ofélia fala sozinha enquanto organiza objetos, ajeitando almofadas e lembranças, até que se depara emocionada com roupinhas de bebê, acreditando que terá uma neta e imaginando que será tão linda quanto a mãe, acariciando as peças pequenas e confessando que os sacrifícios pelos filhos nunca terminam, deixando transparecer sua ternura e a esperança que guarda no coração. Na prisão, o advogado chega para conversar com Saul e Mateu, levando um documento que havia redigido para ser entregue ao juiz, onde ficava claramente estabelecido que deveria ser libertado, já que Paula havia aceitado a reparação do dano e, portanto, não restava mais nenhum crime para ser investigado, assegurando que uma vez assinado e protocolado, em poucos dias estaria livre, o que o encheu de esperança ao perceber o esforço feito para convencê-la, agradecendo emocionado ao irmão, que lhe garante que a partir de agora Paula jamais voltaria a se meter em sua vida. Em sua casa, Ofélia fala sozinha quando é surpreendida pela chegada de Rocio,
que entra nervosa e lhe diz que a missão estava cumprida, revelando que Arthur não queria mais saber dela e que estava desesperada, acusando Valéria de ser a verdadeira culpada de tudo, pois estaria brincando ao mesmo tempo com Arthur e com Nicholas, afirmando tê-la visto se beijando com o irmão dele. Ofélia, assustada, reage dizendo que sua filha jamais faria algo assim, mas Rossio insiste que contou tudo para Arthur e que ele enlouqueceu de raiva, o que leva Ofélia a repreendê-la duramente, dizendo que acabou de chegar na vida do filho e já se intromete em coisas que não lhe dizem respeito, deixando claro que entende agora porque Arthur a queria distante, enquanto Rossio, desesperada, afirma que não pode perdê-lo novamente, ao que Ofélia responde que esse será problema dela, pois nem ela nem suas filhas têm algo a ver com isso. Na mansão, Mar confronta Paula para entender o que estava acontecendo e Paula, irritada, desabafa dizendo que Leonardo estava ignorando e que a culpa era da mãe de Mar, ao que ela responde que sua mãe já não estava mais presente, deixando claro que conhecia muito bem tanto a ela quanto a própria Paula, que tenta se defender afirmando que sempre esteve ao lado dela, mas Mar, firme, responde que já não se deixa enganar, nem por ela nem por ninguém, deixando Paula irritada por perceber que já não tinha mais poder sobre ela. Enquanto isso, Camila vai até a casa de Susana e Jacinto levando presentes para Juan, sendo recebida com surpresa e carinho, dizendo que havia trazido uma nova camisa para substituir a que queimara com o ferro, além de eletrodomésticos como um ferro novo, um micro-ondas e até uma cafeteira, explicando que era uma forma de agradecer toda a ajuda que recebeu, mas Susana e Jacinto, embora reconheçam sua boa intenção, insistem que não precisavam de nada daquilo, dizendo que ela era muito mais valiosa do que qualquer coisa que pudesse comprar, emocionando Camila com um gesto de afeto. Na empresa, Priscila chega acompanhada de Arthur e são recebidos por Nicholas e Valéria, momento em que Arthur, ainda abalado, anuncia sua decisão de deixar a sociedade. Mas Valéria o interrompe pedindo que não tome nenhuma atitude precipitada e que antes escute suas explicações, ao passo que Nicholas insiste que o melhor seria resolver rapidamente, já que havia investimentos e projetos em jogo, destacando que o que deveria sair não era ele, mas apenas a ideia que estava sendo proposta. Na casa de Susana, Jacinto conversa com a esposa sobre a visita de Camila, confessando sua surpresa e preocupação por vê-la tão abatida, admitindo que talvez tenham sido duros demais com ela, mas Susana resiste à ideia de perdoar tão facilmente depois das mentiras que contou. Mesmo assim, Jacinto reconhece que ficou comovido, prometendo comprar aos poucos tudo o que ela havia levado, e conclui que, apesar dos erros, Camila é uma jovem extraordinária que conquistou seu afeto. Na empresa, a tensão explode quando Priscila confronta Valéria diante dos olhares carregados de Arthur e Nicholas, atacando-a com palavras cortantes. Vadia, diz ela, enquanto Valéria, com a postura firme que tenta manter apesar do turbilhão interior, pede silêncio e recusa-se a permitir que a intromissão de Priscila destrua o que ainda resta da frágil convivência entre eles. E enquanto a discussão ameaça arrastar a sociedade para fora dos trilhos, Arthur anuncia que, abalado por tudo, pretende sair da sociedade. Priscila ameaça levar o próprio dinheiro embora, e Valéria súplica para que não se tome uma decisão precipitada, implorando para que a deixem sozinha com o irmão para que possam conversar, porque sabe que ali se decide não só um negócio, mas corações dilacerados. No recanto onde Arthur e Nicholas ficam a sós, Nicholas desaba e assume a culpa com voz pesada de arrependimento, confessando que foi sua paixão silenciosa por Valéria, cultivada exatamente enquanto Arthur a duvidava, que acabou por precipitar a tragédia, explicando que se apaixonou em silêncio, que tentou se afastar por respeito ao irmão, que aceitava o sacrifício de renunciar ao seu amor para que Arthur pudesse ser feliz, e que jamais teve a intenção de roubar o que era do irmão, mas que a aproximação aconteceu no momento em que Arthur se distanciara, e por fim se compromete a facilitar as coisas, até mesmo abrindo mão de contatos da empresa se isso ajudar a reparar o dano causado, enquanto Arthur ouve, ferido, tentando encaixar as peças daquela traição que o atravessou. No corredor da empresa, Priscila persegue Valéria com palavras afiadas e acusações, repetindo sem pudor que sempre soube do caráter da mulher que enfrenta, dizendo que satisfez seu objetivo ao fazer com que Arthur percebesse o tipo de pessoa que Valéria é, enquanto Valéria, com dignidade e cansaço na voz, manda-a calar-se e cuida de não se enredar em mais provocação, sabendo que ali, mais do que imagens ou falações, estão em jogo vidas que já foram partidas pelo escândalo.
Em sua casa, Ofélia conversa com Amparo preocupada, admitindo que há tempos não tem notícias de Valéria, que não atende às ligações, e revelando que Rocio foi visitá-la e deixou Ofélia profundamente inquieta ao contar-lhe algo perturbador sobre a filha, ao que Amparo, consoladora, pede que Ofélia telefone para saber apenas se Valéria está bem, lembrando que é insuportável viver separadas em meio a tanto sofrimento, e reforçando a urgência de restabelecer contato entre mãe e filha. Na mansão, Camila encontra-se com Priscila e revela, com mistura de surpresa e revolta contida, que finalmente entendeu por que Arthur andava tão estranho e distante, que Valéria o teria traído de forma cruel, e que por isso Arthur estava abalado. E enquanto as duas ponderam sobre o impacto dessa descoberta, Camila expressa que aquilo pareciam ser meras desconfianças, prometendo que não deixará o episódio passar sem consequências e indicando que há por trás da dor a firme intenção de que o responsável pague pelo que fez. Na casa de Ofélia, Amparo, aflita, termina uma ligação com Valéria dizendo-lhe que a espera ali dentro de instantes para conversar, e ao desligar compartilha com Ofélia sua impressão de que a ouviu com uma tristeza profunda na voz, embora tenha prometido que viria logo, o que aumenta ainda mais a ansiedade das duas, levando Ofélia a suspirar e a pedir a Deus que tudo esteja bem. Nesse momento, Amparo se prepara para sair explicando que não quer estar presente quando Valéria chegar, pois teme que sua presença apenas aumente o desconforto e a rejeição que já sente por parte dela, enquanto Ofélia insiste pedindo que fique, argumentando que seria melhor enfrentar juntas esse reencontro, mas Amparo, ainda dolorida, recusa, lembrando que sabe muito bem como lhe dói a distância imposta pela filha de sua amiga, preferindo que Ofélia depois lhe conte o que se passou. Na empresa, Nicolas procura o pai em seu escritório e, quebrando o silêncio que os afastava, abre o coração, confessando que está mal e que precisa mais do que nunca dos conselhos de Luiz, pois embora sempre tenha tentado controlar suas emoções, desta vez há algo que o superou por completo. Apaixonou-se por uma mulher proibida, e embora jure que nada de concreto tenha acontecido entre eles, a não ser um beijo roubado, não consegue lidar com a intensidade do que sente, quando revela que essa mulher é Valéria. A confissão ecoa dolorosa e carregada de culpa, porque admite que além de ter cedido a esse sentimento, acabou ferindo seu irmão, já que Arthur descobriu tudo antes que ele mesmo tivesse coragem de contar, e agora se sente perdido, disposto até a abrir mão da mulher que ama para não perder o vínculo com Arthur. Luiz, com serenidade e firmeza, ouve o filho e lhe lembra que o amor não se escolhe, que não se sabe quando nem por quem ele chega e que, assim como Nicolas sofre por ter magoado o irmão, também Arthur sofre por sentir-se traído, porque, no fundo, o laço entre irmãos é querer sempre o melhor um para o outro. Diante disso, Nicolas, abatido, afirma que se Valéria conseguir resolver as coisas com Arthur, ele se afastará e até mesmo deixará a cidade, propondo ir para Boston para não prolongar o conflito, mas Luiz, experiente, intervém dizendo que essa decisão não cabe nem a ele nem a Arthur, e que caberá apenas a Valéria decidir, sendo necessário que todos aceitem e vivam as consequências da escolha dela. Mais tarde, na casa de Ofélia, Leonardo chega de surpresa e é recebido pela senhora, que o convida a entrar e se sentar, oferecendo-lhe café ou um copo d'água para atenuar a tensão. Mas percebendo pela expressão dele que a visita carrega urgência, Leonardo, com a voz carregada de inquietação, explica que não se trata de Mar, que está bem, mas dele próprio, pois não consegue mais viver atormentado pelo que ouviu e precisa que Ofélia lhe diga a verdade sobre Paula, implorando para que não esconda nada, porque precisa compreender de uma vez por todas quem é realmente a mulher com quem se casou, enquanto Ofélia, hesitante e surpresa, diz que não lhe cabe falar, mas Leonardo insiste pedindo de coração aberto que o ajude a descobrir a verdade que teme.